Fala pessoal, tudo bem? Questão VOF da ACAF 2024 Medicina. Ele dá a função f, ele dá a sentença dela, log e módulo, para ficar bem emocionante, e ele pergunta se é crescente no intervalo que vai de 3 ao mais infinito. Essa questão aqui deve ter bugado muita gente, mas ela não é difícil, tá? Primeira coisa que você vai fazer não é pensar no módulo, pessoal, é olhar quem está dentro dele. Eu vou chamar de y, tá? Tudo que está lá dentro, que é log na base 1 sobre e aqui logaritmando x menos 2. Você vai preocupar no início em montar o gráfico só dessa parte aqui. Muito bem. Primeira coisa que eu vejo é aonde vai cortar o eixo X. Como é que eu faço? Eu pego a minha sentença e vou colocar tudo igual a zero. Lembra que para cortar o eixo X, o Y é zero. Então, por isso que você coloca zero. Você vai fazer a sua definição aqui, que é montar aquela voltinha. Base 1 sobre E elevado a zero, elevou a zero é 1, é igual a x menos 2. Isola para mim o x, olha o valor que eu tenho. Então, a minha curva, ela vai cortar o eixo x exatamente aqui no 3. Essa curva não corta o y, porque para cortar o eixo y, o x tem que ser zero. Só que o x não pode ser zero, tá? Porque se eu colocar zero aqui, essa parte fica negativa. Isso não pode ocorrer. Até porque o domínio, se você olhar comigo aqui, ele deu que o x tem que ser maior do que 2. Então, o zero nunca pode entrar aqui na minha função. Muito bem. Agora, professor, quando eu tenho que montar log no plano cartesiano, eu preciso marcar uma coisa chamada assíntota, que é uma reta vertical. Ela é baseada nesse cara aqui, ó, do domínio, que é o 2. Você vai colocar uma reta vertical aqui para mim, e nessa reta é a nossa assíntota. Muito bem. Agora, eu vou olhar a base do log, porque ele vai definir o formato que a minha curva vai ter. Esse E, ele é um número irracional que é 2,7 alguma coisa. Tem que saber. Quando eu divido 1 por 2,7 alguma coisa, resultado dá menor do que 1. Então, essa minha base, ela está no intervalo que vai de 0 até 1. Eu tenho uma função decrescente. Toda vez que você tem uma função que é decrescente, o gráfico ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. Estou fazendo bem rascunho, tá? Aqui a exatidão não vai levar em conta, apenas estou fazendo um rascunho do formato da curva. Base entre 0 e 1, a minha curva ela tem esse perfil aqui. Muito bem. Essa assíntota, gente, significa uma reta vertical em que a curva não chega e nem vai para o outro lado, tá? Ela está chegando cada vez mais perto, mas nunca encosta nessa assíntota. Muito bem. Fiz o gráfico da função log. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir para o módulo, tá? Qual é a ideia do módulo? A parte do gráfico que está para cima do eixo X, você mantém. Por qual motivo? Para cima do eixo X, eu estou pegando um valor positivo. O Y é positivo. Módulo de um positivo continua positivo. O que está para cima mantém. Agora, o que está para baixo do eixo X é negativo. Módulo de um negativo, você sabe que é o oposto, é positivo. Então, você pega tudo que está para baixo e vai rebater para cima. Essa é a maldade, tá, da função modular.
A parte do gráfico que está para baixo, você vai rebater para cima para ficar positivo. Muito bem. Já fiz aí da função log, agora eu vou para a última parte, que é esse menos 2. Quando tem um menos ou um mais fora do módulo, gente, eu vou andar verticalmente com o gráfico. Se é negativo, você vai o que aqui? Descer. No caso, eu vou descer 2 unidades. Então, o biquinho está aqui, você vai descer 2 unidades. Como esse bico ele associa com y igual a 0, o biquinho eu vou colocar até o y igual a menos 2. O formato da curva, gente, ele não muda, tá? Porque você só está andando na vertical. Menos para baixo, se fosse ali mais 2, andava para cima. Mas só na vertical. Muito bem. O gráfico de verde é exatamente dessa função f. Observa agora por que esse item ele tá correto. Essa função para x maior ou igual a 3, ela é uma função crescente. Por quê? Porque para maior ou igual a 3 aqui, ó, o que acontece com a minha curva? Ela está subindo. Quando a curva sobe, é porque ela é uma função crescente. E isso ocorre a partir do 3, tá? A minha curva, ela começa a subir, o item é correto. Uma sequência de raciocínio, mas você vai conseguir. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.